Bom, pessoal, então dando continuidade ao nosso assunto dessa semana sobre o método de McCabe-Thiele, vamos continuar agora da onde a gente parou no vídeo anterior, tá? Lá falando então de cálculo de estágios teóricos dentro de colunas de destilação, a gente estava estudando McCabe-Thiele e já falamos sobre reta de trabalho na região de retificação, reta de trabalho na região de esgotamento e estávamos falando sobre a reta de alimentação, certo? Então nós vamos continuar sobre ela. O que eu quero agora é equacionar também com vocês uma reta de alimentação, uma equação de alimentação de y em função de x, tá? Então, a gente quer encontrar aquele ponto do cruzamento das duas retas de trabalho. Eu posso fazer isso subtraindo membro a membro os termos aí das duas retas de trabalho que nós estudamos, a retificação e do esgotamento. Então, a equação 11 foi reescrita aí para ficar a equação 11c e a 15 agora também apresento para vocês na forma da equação 15c. Tá? E se a gente subtrair uma da outra e usar lá as equações 23 e 24, em que nós definimos esse valor, esse parâmetro Q, para nos ajudar nos cálculos de coluna de destilação, a gente pode chegar nessa equação 27, tá? Tentem fazer, deem uma olhadinha lá na 23 e na 24, que não é difícil, em poucas linhas do caderno vocês conseguem chegar na 27. Tá? E olha só, a gente tem então y como função de x, dependendo de que está aí me dando uma dica e sendo diretamente proporcional ao coeficiente angular da reta. Tudo bem? Então, essa equação também é uma reta que cruza a diagonal no ponto correspondente à alimentação xf. Tá? Como? Vou tentar mostrar graficamente para vocês, para ver se fica um pouquinho mais claro todo aquele conceito das possibilidades de condições de alimentação e como a condição de alimentação influencia na reta. Assim, olha, esse seria o meu gráfico XY, um gráfico de equilíbrio qualquer, onde eu só estou mantendo aí aquela linha de apoio, tá? A diagonal do diagrama XY de equilíbrio. Então, sempre a minha reta de alimentação vai ser construída de modo que um dos pontos dela, porque bastam 2 pontos para eu conseguir traçar a reta toda, um dos pontos dela cruza a diagonal em XF. XF é o valor da composição da alimentação. Aí, o que vai acontecer se vocês ficarem observando com a equação anterior? Quando o líquido é saturado, ou seja, toda a minha vazão de F contribui na corrente L, eu trabalho de uma maneira que o meu Q é 1. Lembram lá da definição de Q e da tabela do último slide que eu apresentei para vocês no vídeo anterior? O Q é igual a 1. E quando Q é igual a 1 na equação da reta de alimentação, eu tenho essa disposição, essa inclinação da minha reta, com o Q tendendo aí ao infinito, indo para cima. No outro caso, quando eu tenho vapor saturado e o Q é igual a 0, tá? Quando o vapor é saturado, não tem parte nenhuma da alimentação contribuindo com a fase líquida, e sim com a fase vapor, o Q é igual a 0 e o comportamento da reta de alimentação agora é na horizontal. Verifiquem ali na equação anterior, tá? Eu fico com um valor de y independente do valor de x, mas sempre com esse ponto em comum, em que o xf está na diagonal. Além da alimentação como líquido saturado e como vapor saturado, também estudamos a possibilidade da alimentação entrar como líquido resfriado, ou seja, Q maior do que 1. Q é um número positivo maior do que 1, então a inclinação da reta, assim, a inclinação da reta é positiva e maior do que 1. Então, a minha reta de alimentação vai ter essa cara aí. Um ponto comum, deixa eu ver se eu consigo marcar. Um ponto sempre comum aqui na diagonal e tendendo a uma inclinação positiva maior que 1.
A outra possibilidade era de vapor superaquecido, né? Então, no vapor superaquecido, Q era menor do que zero e a cara da inclinação da minha reta de alimentação é essa. Tudo bem? E por último, a gente tinha aquela condição intermediária da alimentação entrando parcialmente vaporizado, que é um valor entre 0 e 1, e a inclinação, então, da minha reta de alimentação se comporta dessa maneira. Tá legal? Em breve a gente vai fazer exercício numérico, vamos trabalhar tudo isso com número, fica mais fácil da gente aplicar. Então, assim, a gente já está caminhando para finalizar as etapas gráficas do método de McCabe-Thiele para resolver problema de cálculo de estágio teórico, da seguinte maneira. Quais são as etapas que a gente tem que fazer? Primeiro, num gráfico de diagrama XY daqueles componentes estudados, traçar a reta de alimentação, tá? Seguinte, traçar a reta de trabalho da região de retificação com as informações que o problema nos dá, com as informações que a gente já tem, tá? Marcar o ponto na diagonal, calcular para o y para x igual a 0 e estudar o coeficiente angular. Depois disso, como a gente conhece as informações terminais ou variáveis de projeto, é possível traçar também a reta de trabalho da região de esgotamento. E aí eu já tenho o meu gráfico pronto para começar o trabalho do cálculo de número de estágios, que é assim. Se eu já tenho uma informação terminal, por exemplo, o x da base, lá da informação do líquido que sai na base da minha coluna, eu consigo calcular o y usando a curva de equilíbrio. Com o y de um estágio, eu consigo o x do outro estágio. Com a composição do vapor de um estágio, eu consigo a composição do líquido do outro estágio usando balanço de massa ou reta de trabalho, tá? E assim sucessivamente até eu chegar no final do meu processo, até eu obter o valor esperado para o topo, para o produto de topo, tá? Tudo isso que eu expliquei aqui na forma de texto, a gente vai fazer graficamente, como num diagrama de equilíbrio de dois compostos aí quaisquer que eu posso separar por destilação. Primeira coisa, eu vou construir a reta de alimentação. Então, se eu sei o XF, eu sei um ponto sobre a diagonal, e se eu sei que ela é líquido saturado, essa reta vai ter essa cara no meu gráfico, tá? Depois, com informações do topo, né, informações das condições terminais, eu tenho já o primeiro ponto da minha reta de retificação lá no XD com a diagonal, e o segundo ponto eu posso calcular quando o x igual a 0. E aí, com 2 pontos, eu traço uma reta. Essa é a minha reta de trabalho da região de retificação. Com informações da base, lá do XW, que é a informação que o problema me dá, ou eu calculei para saber todas as condições terminais, eu tenho um dos pontos da reta da região de esgotamento. Tá? E essa reta de trabalho da região de esgotamento se encontra com a da região de retificação bem na alimentação. Lembra do ponto estrela lá de um slide anterior que eu mostrei para vocês na aula passada? Se encontra bem aqui. Vejam, linha de alimentação, linha de retificação e linha de esgotamento. Dessa maneira, eu já tenho o meu gráfico com as informações de balanço de massa traçados junto com o diagrama de equilíbrio, tá? Eu estou dentro do diagrama de equilíbrio. E aí, com uma das informações terminais, por exemplo, a informação do y na base, eu posso usar a relação de equilíbrio para calcular o x, e depois relação de trabalho, e relação de equilíbrio, e relação de trabalho, e relação de equilíbrio, e relação de trabalho. Reparem que todas as vezes que eu toco com a minha setinha, vocês vão usar régua e lápis para desenhar sobre o gráfico. Cada vez que eu toco, é uma equação que eu estou usando, como a gente fez lá no método de Lewis. Tá? Eu parto, então, de uma informação terminal e uso relação de equilíbrio, trabalho. Equilíbrio, trabalho.
equilíbrio, trabalho. E vejam que automaticamente, a hora que eu passo pela alimentação, eu troco a região de esgotamento pela região de retificação. Eu saio da minha linha azul, que era a reta de esgotamento, e passo para a minha linha vermelha, que é a reta de retificação. Tudo bem? Então, no slide anterior estava explicado por extenso, né, na forma de texto, a resolução do método gráfico, e aqui eu apresento um exemplo para vocês que vai ajudar para resolver o exercício proposto dessa semana, hein? Por favor, vamos lá fazer o exercício para a gente poder tirar dúvida na hora do nosso encontro ao vivo. E assim, quantas vezes essa minha escada do McCabe-Tilly tocar na linha de equilíbrio é o número de estágios de equilíbrio necessários na coluna para atingir o objetivo. Sendo o refervedor um estágio, então eu tenho 5 estágios ou um refervedor e 4 pratos. Mais prático do que fazer as equações uma a uma. Certo? E aí, para finalizar mesmo, né, o método de McCabe-Tilly, ainda preciso apresentar mais um último conceito para vocês, que é o efeito da razão de refluxo no cálculo de projetos de coluna de destilação. Lembram da razão de refluxo? Lembram da razão de refluxo? Na aula da semana passada, eu defini lá com vocês que a razão de refluxo era quanto da minha corrente R voltava em relação ao D gerado lá no condensador. Lembra que o condensador recebe a vazão V de topo da coluna, condensa parcialmente ou totalmente essa vazão, falamos de condensador total e parcial, e separa o destilado e o refluxo, que é o próprio L, ou corrente L, que vai entrar lá no prato mais alto da coluna de destilação, tá? E aqui sai o V que vai para o condensador da minha coluna, tudo bem? Bom, é possível perceber que, variando a razão de refluxo, os coeficientes angulares das retas de trabalho mudam, tá? Então, depende de quanto a minha válvula lá do refluxo está controlada, está planejada para fazer voltar a R em relação a D, eu vou interferir nas equações de balanço de massa das duas regiões da coluna. E eu preciso apresentar para vocês agora de que maneira que a razão de refluxo interfere, porque interferindo naquelas equações, interfere no número de estágios finais aí dos cálculos, tá? Então, vai interferir mexendo nos coeficientes angulares. O refluxo é indispensável, pois sem isso as placas da seção de retificação secariam. Tem que ter tempo todo corrente de vapor e corrente de líquido em contato nos estágios, tá? Bom, agora a gente vai equacionar de modo a incluir o termo da razão de refluxo, o termo R, na equação, nas equações, tá? Primeiro na RTR e depois na RTS. Bom, então sendo R igual a R sobre D ou L sobre D, eu posso reescrever assim e fazendo um balancinho simples lá no meu condensador, que entra V e sai L e sai D, eu posso também equacionar V em função da razão de refluxo, tá? A gente só quer inserir a razão de refluxo nas equações. Dessa maneira, então, a gente consegue reescrever a RTR e Y em função de X e também da razão de refluxo, tá? Substituindo L e V com a definição do slide anterior. E o que a gente pode perceber aqui, que é o mais importante que eu quero chamar a atenção, é que o coeficiente angular dessa equação aumenta à medida que R aumenta. Então, se a razão de refluxo, o R, vai ficando maior, maior fica o coeficiente angular da reta de trabalho da região de retificação, né? Então, a gente sabe como que vai ficando maior, espero que não esteja espelhado, acho que está certo, vai ficando maior a inclinação da minha reta, ela muda de posição
quanto maior a razão de refluxo. Em relação à RTS, a gente pode fazer a mesma coisa, tá? Pode rearranjar e substituir valores e siglas e letras na equação de modo a fazer aparecer a razão de refluxo na equação. Tá legal? Então, na região de retificação, a gente trata de L' e V', que é o coeficiente angular da equação da região de esgotamento. E a gente pode escrever L' como função de R também, tá? Usando as definições que nós já conhecemos previamente. Nesse caso, conforme aumenta a razão de refluxo, diminui a inclinação da RTS, tá? Nesse caso, a inclinação diminui, então vai ficando para cá, a minha RTS. E aí muda o ponto de encontro entre elas, vai mudar o cálculo do número de estágios. Esse gráfico aqui já estava também na aula anterior, só para mostrar a junção aqui para vocês da reta de trabalho de retificação com a reta de trabalho de esgotamento, tá? E aí, isso é interessante para a gente saber entre quais valores de refluxo é possível trabalhar. E vou falar para vocês, então, de refluxo mínimo e de refluxo máximo, tá? O valor mínimo da intersecção ocorre quando a RTR coincide com a diagonal, ou seja, R tende ao infinito, refluxo total, nenhum destilado é produzido. Se eu faço com que toda a corrente de vapor gerada no topo da coluna passe pelo condensador, vire fase líquida e volte totalmente para a coluna, todo esse líquido, eu estou trabalhando como se o meu R tendesse ao infinito. O R é muito grande, ele volta muito em relação ao D, né? Significa eu trazer esse ponto aqui de encontro para a diagonal, tender ao infinito, né? A inclinação da RTR e da RTS mudam de tal maneira que esse ponto tende a vir para, de alguma maneira, né? Não sei como ele vem, mas ele tende a vir para a diagonal, tá? Já o valor máximo da intersecção é quando esse ponto encontra a linha de equilíbrio, tudo bem? Então, nesse caso, eu tenho a razão de refluxo mínima, como se eu não voltasse quase nada para a coluna, eu tendo a zero para gerar o máximo de vazão de destilado possível. Então, o efeito da razão de refluxo, se volto tudo, ou se não volto nada, ou quase nada, me dá os limites do número de estágios que eu posso ter na coluna para atingir aquele objetivo, tá? Porque se o valor tende a 1 quando o refluxo é infinito, nessa situação, as duas linhas, tanto a da região de retificação quanto a da região de esgotamento coincide com a diagonal, vejam o que acontece na hora de fazer os degraus aí do McCabe-Tilley. Eu tenho o número mínimo de pratos ou estágios teóricos possíveis. Vejam, poucos degraus. Por outro lado, se eu tendo a diminuir o R de modo a não gerar refluxo, a não trazer refluxo para a coluna, e levo a reta de trabalho de esgotamento e a reta de trabalho, de retificação, tendendo a tocar o equilíbrio, vejam quantos degraus eu posso construir ou eu preciso construir para atingir o meu objetivo. Seria o caso de uma coluna com infinitos pratos, tá? Na prática, nenhuma das duas situações acontece, nem um extremo nem outro, tá? Porque a razão de refluxo nunca é igual a zero. Eu não posso não voltar líquido para a coluna, senão seca lá em cima e não acontece a transferência de massa. E em processos contínuos, a razão de refluxo também nunca é infinita, tá? Se eu voltar tudo para a coluna, eu não gero meu produto de topo, que muitas vezes é o produto de interesse do processo. Nenhuma dessas situações extremas representa uma situação econômica de trabalho, tá? Fica inviável o custo do equipamento. Então, a gente tem que escolher trabalhar numa situação intermediária baseada na análise econômica,
tá? Porque infinitas placas seria uma coluna muito alto. Tudo bem que o custo de operação pode ser reduzido, porque dá trabalho lidar lá com a separação do produto de topo, né? Mas eu tenho um custo total infinito, não existe uma coluna infinita. Aí, conforme eu vou colocando um pouco mais de refluxo, eu vou ter um maior custo de operação, porém um menor custo de tamanho da coluna, né? Porque agora ela vai ter menos pratos do que na situação de infinitos pratos. E quanto maior ainda o refluxo, né? Quanto cada vez maior, eu vou diminuindo a altura da coluna. Porém, eu vou precisar trabalhar aí com considerações de talvez o diâmetro da coluna e eu precisar de trocadores maiores porque eu vou aumentar essas vazões, eu posso voltar a aumentar o custo da operação. O ideal é trabalhar no meio termo. Tá? Pensando em análise econômica, o ponto correspondente ao mínimo custo total de operação indica aí essa razão de refluxo ótima, um valor ótimo, que depende principalmente de estudo econômico, equipamento, energia, água, amortizações, tá? Normalmente, então, o valor ótimo é algo entre 15% e 30% acima do mínimo. Na prática mesmo, né, a gente costuma ainda dar uma folga, pôr um pouquinho mais, então valores bastante utilizados e encontrados aí em operações industriais é de razão de refluxo operando de 30%, aí de 1,3 a 2 vezes o valor do refluxo mínimo, tá? A razão de refluxo mínima. E isso vai construir então uma coluna adequada, que não seja infinita e que também não deixe de gerar produto destilado. Tudo bem? Eu tentei não me alongar muito nessa segunda parte da aula, para que agora vocês possam pegar a folha do exercício que eu propus para essa semana e resolver graficamente fazendo o método de McCabe-Thiele. Tudo bem? Então, bons estudos aí para vocês, bom trabalho e até breve para a gente tirar dúvida e conversar um pouquinho mais sobre esse método tão empregado no cálculo de colunas de destilação. Agradeço pela participação de vocês e até breve.